Paz e graça esteja com todos vocês. Seja bem-vindo a mais uma aula. O nosso tema de hoje é sobre tipos de pecado. Existem quantos tipos de pecado? Existem dois tipos de pecado. O primeiro pecado é o pecado original. O pecado original origina-se através da desobediência de Adão e Eva. Quando eles desobedeceram a Deus no jardim do Éden e comeram do fruto que Deus havia proibido, eles pecaram. E através deste pecado de Adão e Eva, eles introduziram o pecado no mundo. Quer dizer, todos os homens passaram a ter pecado. Quer dizer, o homem nasce com o pecado, porque herdou o pecado de Adão e Eva. Então, este pecado é chamado de pecado original. Vamos ver em Romanos 5,12. O que a Bíblia diz? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando Adão e Eva cometeram o pecado, desobedeceram a Deus, permitiram que o pecado entrasse no mundo. Através deste pecado de Adão e Eva, toda a raça humana herdou este pecado de Adão e Eva, conforme vê nesta passagem. Diz que como por um homem. Quem é este homem? O homem é Adão, que permitiu que o pecado entrasse no mundo. Então, através de Adão, quando permite que o pecado entre no mundo, o homem também nasce com o pecado, através deste pecado herdado de Adão e Eva. O segundo tipo de pecado é o pecado pessoal. O pecado pessoal são os atos individuais de desobediência, conforme vimos em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que desobedece a Deus, ou aquele que faz algo que não devia fazer, ou aquele que não faz o que devia fazer, aí está a cometer o pecado. O pecado pessoal são os atos de desobediência que cometemos no nosso cotidiano ou no dia após dia, sejam em palavra, sejam em ações ou sejam em pensamentos. Neste pecado pessoal, encontramos também dois tipos de pecado pessoal. Encontramos pecado de comissão e pecado de omissão. O que é isto de pecado de comissão e pecado de omissão? Pecado de comissão é o pecado que é cometido quando alguém faz algo que Deus proibiu. Pratica o mal, quer dizer, erra o alvo, faz algo que Deus proibiu. Em Êxodo 20, versículo 14, a palavra diz: não adulterarás. A lei está clara: não adulterarás. Então, quando alguém adultera, está a fazer um pecado de comissão, quer dizer, está a fazer algo que Deus proibiu. Em Gálatas 5, versículo 19 até 21, encontramos uma lista das obras da carne, quer dizer, uma lista de pecados que a pessoa não pode cometer. Então, a pessoa, quando pratica aqueles tipos de pecado que estão listados em Gálatas 5, do versículo 19 até o versículo 21, quer dizer que a pessoa está a cometer pecados de comissão, porque está a fazer algo que Deus proibiu. Enquanto que o pecado de omissão é aquele pecado que é cometido quando a pessoa deixa de fazer aquilo que Deus ordenou. Quer dizer, não faz o que devia fazer. Veja só essa diferença. Pecado de comissão é quando você faz aquilo que Deus proibiu. Pecado de omissão é quando deixa de fazer aquilo que Deus ordenou. Então, quando você não faz aquilo que Deus ordenou, aí está a cometer um pecado de omissão. Veja o que a Bíblia diz em Tiago 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nesta passagem, a Bíblia diz que a pessoa sabe que devia fazer o bem, mas não faz. Neste caso, sabe que devia fazer o bem e não faz, está a cometer um pecado. E este pecado é chamado de pecado de omissão. Isso podemos ver também, está claro também em Mateus capítulo 25, do seu versículo 41 até o versículo 23, no último sermão
da montanha de Jesus Cristo, quando ele diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, e enfermo na prisão, não me visitaste. Nesta passagem, Jesus está querendo dizer que devemos fazer o bem para aquelas pessoas que se empenham no Evangelho. Devemos ajudar aqueles que necessitam. Jesus está a dizer que devemos ajudar os necessitados, devemos ajudar aqueles que necessitam da nossa ajuda. Então, nós, quando não fazemos aquilo que devíamos fazer, aí estamos a cometer um pecado de omissão. O pecado de comissão é quando você faz aquilo que Deus proibiu. O pecado de omissão é quando não faz aquilo que Deus ordenou, aquilo que devia fazer e não faz. Então, está a cometer o pecado de omissão. No próximo vídeo estaremos a falar sobre o pecado imperdoável. Será que existe pecado que Deus não perdoa? Ou todos os pecados são perdoados por Deus? Então, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder o próximo estudo. Deixa aí um comentário o que você achou do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu vou responder.